Bem-vindos à aula completa sobre IDD Desenvolvimento Orientado à Intenção. Este paradigma está redefinindo como programadores pensam, comunicam e criam software com ou sem inteligência artificial ao lado. Hoje vamos explorar sua história, conceitos fundamentais e como aplicá-lo imediatamente. Esta apresentação foi construída com um propósito deliberado: demonstrar IDD ao falar sobre IDD. Cada slide tem uma intenção explícita, cada seção está rastreável a um objetivo de aprendizagem. Aviso legal: se você já trabalhou em um projeto sem documentação de intenção, prepare-se para uma epifania dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Hoje nossa aula terá 10 grandes tópicos: linha do tempo histórica, definição do IDD, parada de vocabulário técnico, os 5 princípios fundamentais, comparação com TDD, BDD e DDD, exemplos práticos reais, IDD com inteligência artificial, ferramentas do ecossistema, desafios e críticas, e questões para reflexão. A estrutura em 10 tópicos não é arbitrária. Começa com história porque entender de onde viemos é a única forma de não repetir os mesmos erros com sintaxe diferente. Termina com perguntas porque conhecimento sem reflexão é apenas memória. E colocamos um slide de vocabulário no meio porque nada destrói mais uma aula do que pessoas discutindo com termos diferentes. A história da programação é a história da humanidade tentando comunicar intenções às máquinas de formas cada vez mais naturais. Na década de 1940, linguagem de máquina e assembly. Na década de 1950, Fortran e COBOL. Anos 70, C e Pascal com programação estruturada. Anos 80 e 90, orientação a objetos. Anos 2000, Ágil, TDD, BDD e DDD. Anos 2010, interfaces declarativas e Clean Architecture. E nos anos 2020, e a IDD formal surgem como síntese de toda essa evolução. O que a linha do tempo revela é fascinante: cada geração resolveu a distância entre intenção humana e execução de máquina um nível de abstração por vez. COBOL foi ridicularizado por décadas, mas foi pioneiro na ideia de que código deve ser legível por não programadores. Isso é IDD avant la lettre. Alan Turing, em 1950, já especulava sobre máquinas que seguem instruções em linguagem natural. Demorou 70 anos, mas chegamos lá. Paciência é uma virtude de programador. Balão de fala pergunta ao final: qual foi o ponto da linha do tempo que você considera mais transformador para como você programa hoje? IDD, ou Desenvolvimento Orientado à Intenção, é o paradigma em que a intenção, o porquê e o que é o artefato primário de design, documentação e implementação. Em vez de perguntar como implementar, IDD exige que você pergunte: qual é a intenção de negócio aqui? Como expresso essa intenção de forma clara? Existem 3 níveis: intenção de negócio no nível estratégico, intenção de comportamento no nível tático, e intenção de implementação no nível operacional. A maior sacada do IDD é perceber que código é comunicação, não apenas instrução. Quando você escreve código, está escrevendo uma mensagem para 3 públicos: a máquina, outros programadores, e você mesmo daqui a 6 meses. A você mesmo daqui a 6 meses é o público mais cruel. Aquele sujeito vai abrir seu código às 23 horas antes de um deploy e vai odiar cada decisão tomada sem comentários. IDD é empatia consigo mesmo no futuro.
Balão de fala reflexão ao final: se você tivesse que explicar a intenção central do sistema onde trabalha em uma única frase, qual seria? Parada obrigatória de vocabulário. Intenção, declaração explícita do propósito por trás do código. Implementação, detalhes técnicos intercambiáveis sem alterar a intenção. Paradigma, modelo de pensamento que define como problemas são conceitualizados. DSL, linguagem para expressar intenções de um domínio específico. Declarativo versus imperativo: declarativo descreve o resultado, imperativo descreve os passos. Artefato de intenção: qualquer documento que capture e preserve a intenção. Contrato, especificação formal de comportamento. Acidentalidade versus essencialidade: complexidade inerente versus introduzida pela solução. O vocabulário técnico não é burocracia, é a fundação do raciocínio preciso. Quando falamos de intenção versus implementação com significados alinhados, a qualidade das discussões técnicas melhora radicalmente. Uma equipe que fala a mesma língua técnica entrega software melhor, não porque codifica mais rápido, mas porque era menos por mal entendido. Os 5 princípios do IDD. Primeiro, intent first: a intenção precede a implementação. Segundo, separação de preocupações: intenção e implementação em camadas distintas. Terceiro, comunicabilidade: código comunica intenção para qualquer leitor sem contexto externo. Quarto, rastreabilidade: toda linha de código rastreável a uma intenção de negócio. Quinto, evolução intencional: mudanças guiadas por mudanças de intenção, não por refatorações oportunistas. O princípio 4, rastreabilidade, é o mais subversivo. Ele implica que código sem justificativa de negócio é tecnicamente dívida de intenção. Quantas linhas do seu repositório sobreviveriam a essa auditoria? Aquela classe útil seu PER 2 final versão 3 que ninguém tem coragem de deletar é arqueologia de intenção abandonada. O princípio 5 é especialmente relevante em contextos ágeis. Sprint Planning, que começa com qual é a intenção desta feature, já pratica IDD mesmo sem saber. Balão de fala pergunta ao final: dos 5 princípios, qual sua equipe atual menos pratica e o que você poderia fazer para mudar isso? Comparando IDD com outros paradigmas. TDD usa testes como especificação, escrito por desenvolvedores. BDD usa comportamento como linguagem, com cenários Gherkin. DDD usa o domínio como modelo com bounded contexts. IDD usa a intenção como artefato primário escrito por qualquer stakeholder. IDD é o único nativamente compatível com inteligência artificial e o único que garante rastreabilidade por definição. A relação ideal: DDD define conceitos, BDD descreve comportamentos, TDD especifica implementações, e IDD garante fidelidade à intenção em todas as camadas. A coluna compatível com IA nativamente para IDD não é coincidência. Modelos de linguagem como eu operam fundamentalmente com intenções em linguagem natural. É como comparar um mapa de papel com o Google Maps: ambos funcionam, mas um foi projetado para o mundo atual. A linha quem escreve qualquer stakeholder é revolucionária. No IDD, um gerente de produto que descreve a intenção de uma feature com precisão já está contribuindo com código, mesmo sem saber programar. Balão de fala pergunta ao final: você pratica TDD, BDD ou DDD hoje?
Como essas práticas poderiam se conectar ao IDD no seu contexto? Exemplo de código sem IDD. Uma função chamada calc que recebe o IV com variáveis sem semântica, números mágicos como 0.85 e 0.95 sem explicação, sem documentação da lógica de negócio, impossível de testar sem adivinhar a intenção, e nenhum code review pode verificar se o comportamento está correto. Este código funciona, mas é uma caixa preta de intenção. Este tipo de código existe em praticamente todos os repositórios de produção do mundo. Não é preguiça, é ausência de cultura de intenção explícita. Ninguém te ensinou que nomear variáveis é arquitetura. Todo programador já viu código assim e pensou: quem fez isso? E depois abriu o Git Blame e descobriu que foi ele mesmo, há 8 meses. A vergonha é parte do processo de crescimento. Balão de fala pergunta ao final: você reconhece algum trecho de código no seu projeto atual semelhante a esse exemplo? Como seria reescrito com IDD? Exemplo de código com IDD. A mesma lógica com intenção explícita. Um bloco de documentação explica a intenção, referencia a regra de negócio RN042 e o ticket do JRA. Um objeto DSCUNT_POL_CY declara todos os valores com seus significados. A função se chama ApplyCustomerDiscountPolicy e as variáveis isVipEligible e isRegularEligible tornam explícita a lógica de elegibilidade. Note que o comportamento é idêntico entre os dois exemplos. O que mudou foi a capacidade de comunicação. O link ao ticket do Jira pode parecer exagero, mas é ouro. Em 2027, quando alguém perguntar por que 500 e não 300, há uma thread inteira com a discussão de negócio que levou a essa decisão. Esse é IDD rastreável. Balão de fala pergunta ao final: o que impediria sua equipe de adotar esse estilo hoje? É obstáculo técnico, cultural ou de tempo? IDD na era da inteligência artificial. O ciclo IDD mais IA. Primeiro, o desenvolvedor articula a intenção em linguagem natural, precisa e contextual. Segundo, o agente de IA interpreta e gera a implementação. Terceiro, o desenvolvedor valida se a implementação honra a intenção. Quarto, a intenção é preservada como documentação rastreável. A habilidade do século XXI: quem melhor expressa intenções escreve software melhor com IA do que quem apenas conhece sintaxe. Posso falar com autoridade aqui. Quando você me fornece uma intenção bem articulada, a qualidade do código que produzo é substancialmente superior do que com instrução vaga. IDD não é só bom para humanos, é bom para mim também. Pense na diferença entre faz um sistema de login versus cria autenticação JWT com refresh token, blacklisting reads, rate limiting por IP e suporte AMF via TLTP. Adivinha qual prompt resulta em código que vai direto para a produção? Balão de fala pergunta ao final: como você descreveria a intenção do seu próximo pull request para um agente de IA, de forma que ele entendesse o propósito completo? Ferramentas do ecossistema IDD, GitHub Copilot para geração de código com intenção. Cursor e o Inundsarf para edição orientada à intenção. Claude Code como agente de desenvolvimento ponta a ponta. Gherkin e Cucumber para intenção como especificação executável. TypeScript com tipos como intenção. Terraform e Pulumi para infraestrutura declarativa. GraphQL para APIs orientadas à intenção.
e a DRS, Architecture Decision Records, para documentação de intenção arquitetural. A lista de ferramentas revela que IDD já é praticado implicitamente por equipes que as usam. O paradigma torna isso explícito, sistemático e cultural. A DRS são o MVP subestimado de IDD. Se sua empresa não usa a DRS, pode estar cultivando dívida de intenção sem perceber. 5 minutos documentando uma decisão hoje pode salvar 5 horas de debate em 6 meses. Balão de fala pergunta ao final, das ferramentas listadas, qual teria o maior impacto no seu fluxo de trabalho atual? Desafios e críticas ao IDD, sobrecarga cognitiva inicial ao articular intenção antes de codificar. Subjetividade, pois duas pessoas podem ter intenções diferentes. Deterioração quando documentações ficam desatualizadas. Falta de ferramental formal comparado ao TDD. E resistência cultural. As críticas legítimas, IDD seria Clean Code com nome novo parcialmente verdadeiro, intenções mudam mas código fica, por isso IDD enfatiza rastreabilidade viva, e que IA tornaria IDD irrelevante. Argumento inverso, pois IA torna IDD mais importante. A crítica IDD Clean Code com nome novo merece respeito. Clean Code, de 2008, já pregava muito disso. O que IDD adiciona é a dimensão formal de rastreabilidade e integração nativa com IA2 vetores que não existiam em 2008. O código fala por si mesmo é frase dita por quem nunca debugou código de outra pessoa a 2 horas da manhã antes de um deploy. Código fala, mas às vezes grita em idioma errado. Balão de fala pergunta ao final, das críticas levantadas, qual você considera mais válida para o seu contexto e como você responderia a ela? O futuro do IDD entre 2025 e 2030. Intentas Code com arquivos de intenção formal que geram código automaticamente. Agentes de IA com memória de intenção. IDD em governança de IA com regulamentações exigindo rastreabilidade em sistemas de decisão. Natural Language Programming com a fronteira entre especificação e código se dissolvendo. E verificação formal de intenção que checa matematicamente se implementação honra a intenção declarada. Hipótese: em 10 anos, a habilidade mais valorizada será articular intenções complexas com precisão. A hipótese dos 10 anos não é especulação. Já aparecem cargos como a Prompt Engineer e a Systems Designer que são essencialmente engenheiros de intenção com vocabulário diferente. A ironia histórica, durante décadas, programadores foram os únicos que podiam falar com as máquinas. Com IDD mais IA, o monopólio acabou. Isso é libertador e aterrorizante em proporções iguais. Balão de fala pergunta ao final, se você pudesse criar uma ferramenta para o futuro do IDD, que problema ela resolveria? Questões para aprofundamento. Estas perguntas não têm resposta única. Clique em cada uma para ouvi-la. Use-as em discussões em grupo, entrevistas técnicas ou reflexão individual. Estas perguntas são difíceis de responder porque são difíceis de verdade, não porque falta informação, mas porque exigem que você examine suas próprias práticas com honestidade. A pergunta sobre rastreabilidade de intenção em um projeto real costuma revelar muito mais sobre a saúde de uma cultura de engenharia do que qualquer dashboard de métricas. Recapitulando. IDD eleva a intenção ao status de artefato primário.
A história é a aproximação entre linguagem humana e execução de máquina. IDD complementa TDD, BDD e DDD. Código sem intenção cria dívida de intenção. Com IA, articular intenções claras é a habilidade técnica mais valiosa. Próximos passos: documentar intenção antes de escrever qualquer função. Criar um ADR para uma decisão pendente. Adicionar intenção como campo obrigatório em pull requests. Experimentar descrever features com intenção detalhada para agentes de IA. Se eu pudesse deixar uma única mensagem desta aula, código é a última etapa do processo criativo, não a primeira. A intenção é a primeira. Quando você inverte isso, tudo muda: qualidade, velocidade e satisfação do trabalho. Obrigado por chegarem até aqui sem fechar a aba do navegador, o que, em 2025, é uma declaração de intenção de aprendizado genuíno. IDD aprovaria.